Derrota do Corinthians na Copa Libertadores da América, 2-1 para o Independente Del Valle, um resultado que a gente não esperava, por mais que o Corinthians esteja uma bagunça, estreando o treinador, uma derrota em casa na Libertadores, porque, aliás, já é a segunda, né? O Corinthians jogou 2 vezes em casa nos jogos de ida, podemos dizer assim, e teve 2 derrotas, né? Uma situação complicada. Eu quero analisar uma coisa, tá? Eu vou analisar a estreia do Luxemburgo para vocês, vou falar como é que o time jogou taticamente. Teve marcação, o Vanderlei tentou algo novo, tá? No Corinthians, uma marcação homem a homem, por zona, no primeiro tempo, tá? Vou falar para vocês onde ele colocou as peças, vou falar o que eu achei das substituições também, tá? Do Vanderlei. Vou analisar individualidades, não preciso nem dizer que o Maicon é o café amargo, né, desse jogo, né, por tudo que fez. O Maicon, ele não conseguiu só tirar a confiança dele, ele tirou a confiança dele e a do Murilo, que estava sendo um dos melhores jogadores na partida. Quando ele comete aquilo que ele cometeu no gol do Independente Del Valle, ele tira a confiança dele, é igual o camarada que está na fé. O cara está mal na fé, ele vai lá e tira a fé do outro também. Foi o que o Maicon fez com o Murilo, ele tirou totalmente a confiança dele, que ele estava mal no jogo, no intervalo no clube de membros. Eu coloquei no WhatsApp, lá a gente tem um clube de membros, faça parte do clube de membros. Eu coloquei no WhatsApp as substituições que eu faria. Eu disse, eu colocaria Cantígio e colocaria o Pedro, e tiraria o Juliano e o Maicon, tá? Eu já estava vendo que o Maicon não estava bem no jogo. Isso aí eu coloquei, tá? Quem é membro aqui do canal e está no nosso grupo de WhatsApp sabe que eu coloquei no intervalo isso. Porque o Maicon não estava bem no jogo. Antes do que ele fez, ele já estava mal no jogo, tá? Então, é claro que temos que poupar o Vanderlei de qualquer culpa. Ele teve simplesmente um dia só de treinamento, nem um dia, né? Mas acho que ele mexeu mal também no time, eu quero falar um pouco sobre isso, mas a grande culpada de tudo isso, não preciso nem dizer, né? Eu vou lembrar sempre aqui. A diretoria do Corinthians deu 2 pré-temporadas para Fernando Lázaro por causa, sabe, de bom relacionamento. O Corinthians não é o clubinho de vocês, o Corinthians é o maior clube desse país. Tá bom, seu Duílio Monteiro Alves? Vou repetir, tá? Vou repetir porque você vai ter que me ouvir. O Corinthians não é um clubinho para você brincar, tá? O Corinthians é o maior clube desse país. Você não é dono do Corinthians. O que você fez com o Corinthians é imperdoável, tá? É imperdoável. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, tá? Nos últimos 5 jogos, o Corinthians teve 4 técnicos. Eu não via isso, eu não via tanta incompetência, sabe? Ninguém parou para pensar nisso. Ó, o Corinthians teve Lázaro, vamos lá, os últimos 5 jogos. Lázaro, Cuca, Danilo, Luxemburgo. Vou repetir, tá? Vou repetir porque a culpa é de vocês. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians teve 4 técnicos. Vamos lá. Lázaro, Cuca contra o Goiás, né? Cuca contra o Goiás. Cuca de novo contra o Remo. Danilo contra o Palmeiras. E Luxemburgo hoje contra o Independente Del Valle. Vocês brincaram com o Corinthians. E eu avisei desde o início. Vocês nunca me enganaram. Porque eu sou um pioneiro em relação a críticas à gestão de vocês, tá? Principalmente o que vocês fizeram quando bancaram o Silvinho. De novo, amizade. Tudo envolve amizade, né? Tudo envolve... Ninguém, claro, né? Ah, não, ele é bom. Ele é bom o quê? É isso que vocês fizeram. E vamos analisar o jogo hoje, em si. Quem errou individualmente, se o Vanderlei foi bem, foi mal, o que deveria ter fazido, o que deixou de fazer, mas não podemos esquecer, na minha introdução, ela tem que ser honesta, uma introdução honesta, tá? Você acha que eu vou chegar aqui batendo em Vanderlei Luxemburgo? Não, e não é por falta de coragem não, porque se ele for mal, vai apanhar pra caramba. Mas o que eu tô fazendo aqui é sendo honesto, sendo justo. Vocês acabaram com o Corinthians, tá? Nos últimos 5 jogos, o Corinthians teve 4 técnicos. 4 técnicos. Quanto tempo você não via isso em um time? Acho que nem time de várzea acontece isso. Eu tô falando, para pensar, torcedor. Para pensar, torcedor. Por favor, agora, raciocina. Nem time de várzea tem isso, cara.
cinco jogos, 4 técnicos. Estou falando seguidos. Não é que o Corinthians... você ter 4 técnicos no ano já é um absurdo. O Corinthians teve... olha só o que eu estou falando. 4 técnicos no ano já é complicado. O Corinthians teve 4 técnicos diferentes em 5 jogos. Um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida. Vocês são a piada da direção, tá certo? Eu nunca vi o Corinthians ser tão mal gerido na mão de vocês. Vocês brincaram com o Esporte Clube Corinthians Paulista. E só um milagre. Agora, se o Vanderlei classificar esse time para as oitavas de final, eu vou pensar 2 vezes em fazer qualquer crítica a ele até o final do ano. Porque é um milagre, né? Vamos falar a verdade. Vai ter que vencer 2 jogos fora de casa. Pode acontecer? Claro que pode. Nada está perdido. Mas vocês brincaram com o Corinthians e tem muita coisa para falar. Mas não vou poupar o Vanderlei também hoje de erros, mas tá chegando agora. Colocar o Duqueiroz, enfim. Tinha que ter tirado o Juliano já logo no intervalo, tirado o Maicon. Depois a gente fala pontualmente do jogo de hoje. Mas tem que ser as coisas pela ordem, tá? O Corinthians entrou em campo, né, hoje, jogando com 2 linhas de 4. O Vanderlei... Deixa o like aqui, tá, gente? O Vanderlei optou por não mexer muito na estrutura que o Danilo utilizou. Ele respeitou muito o que o Danilo fez no clássico contra o Palmeiras, só que ele aperfeiçoou, ele tentou, não vou falar que ele aperfeiçoou, tá? Ele tentou aperfeiçoar mudando peças, mas ele jogou com 2 linhas de 4 no primeiro tempo, com o Fagner, Gil, Murilo e o Bidu, né? Por fora, ele colocou o Adson, né, na direita, né? Por dentro, o Maicon, o Fausto e o Juliano. Meteu essa linha de 4, Juliano por dentro, né? O Maicon aberto. Era um 4-3-3, na verdade, né? Um 4-3-3 com o Juliano por dentro. Eu não gostei muito. E lá na frente, né, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Então deu uma variada de 2 linhas de 4 para um 4-4-2, com o Yuri e o Roger lá na frente, com uma variada para um 4-3-3, tá? Foram os esquemas utilizados pelo Vanderlei no jogo. A gente viu um Corinthians mais motivado, porque o Vanderlei ele faz isso, né? Ele motiva, né? A gente sabe como que é a preleção dele. A gente viu algo que mudou, e que foi até o Danilo que mudou, e o Vanderlei tem o mérito de não mexer nisso, deixar o Murilo como titular. Gente, no primeiro tempo, o Murilo fez 3 coberturas, 2 essenciais. O atacante deles ia sair na cara do gol. E aquele atacante, quando sai na cara do gol, é gol. Vocês viram que é craque. Aquele Dias joga muito. Joga muito. E essa mudança na linha de 4 já assim, salvou o Corinthians hoje de não tomar uns 4-5. Tá? Tô sendo legal. Porque se entra com o Fábio Santos e Balbuena, umas 2, 3 bolas que eu vi de esticada deles, que o cara ia sair na cara do gol, o Murilo fez a cobertura. No segundo tempo, o Murilo fez uma outra cobertura na direita, logo no início, quando a gente não tinha tomado ainda o segundo gol. Ele estava voando no jogo. O melhor jogador da partida junto com o Adson, para mim, na minha opinião. Aí vem a falha, né, do Maicon, que foi realmente ali para acabar, né? Mas eu acho que no intervalo da partida, porque gente, você que está chegando agora, por acaso, eu já fiz todas as minhas críticas em relação à diretoria e coloquei a diretoria como a principal culpada, lembrando que o Corinthians, em 5 jogos, teve 4 técnicos diferentes, que nem na Várzea existe isso. Mas eu acho que o Vanderlei errou um pouco nas substituições. No intervalo, lá no clube de membros do canal Café do Setorista no WhatsApp, eu falei, tem que tirar o Maicon e tem que tirar o Juliano. E eu falei, coloca o Pedro, põe o Adson centralizado. O Corinthians voltou no segundo tempo num 4-2-3-1, tá? Mas mesmo assim não adiantou nada. Com Adson e Roger Guedes abertos, Yuri Alberto centroavante, Juliano atrás e os 2 volantes, Maicon e Fausto Vera. Tirava o Juliano, né, que estava andando em campo, colocava o Adson centralizado e o Pedro aberto. E invertendo junto com o Roger Guedes pelos lados. E o Cantígio, que eu pedi que se colocasse no lugar do Maicon. Isso eu coloquei lá no clube de membros no intervalo, tá registrado lá. Então, quer dizer, eu vi que o Maicon não estava bem antes da falha. Eu pedi a saída dele no intervalo.
Ele não tá bem, cara. Ele tava morto no jogo. O nosso meio-campo muito lento. Aliás, uma das coisas que me preocupa, o Vanderlei vai dar uma cara melhor para esse time e vai acrescentar muito taticamente. Mas uma das coisas que me preocupa nos times do Vanderlei é muito toque de bola e né, pouca verticalidade. Você pega esse passe que o Maicon deu, os treinadores de hoje em dia não aceitam isso. Se o Maicon dá um passe desse com o Sampaoli, nunca mais ele joga. Eu vi treinos do Sampaoli, tá, gente? Ele não gosta que toca para trás. Ele é louco. O cara tem que saber se virar e tocar para frente. Ele não gosta que toca para trás. Não gosta. Cara, isso é um tipo de treino que eu não sei se o Vanderlei acompanhou esse ritmo. O futebol é para frente. Eu não tô falando que o Vanderlei errou hoje, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando para um futuro. Tá? Hoje o Vanderlei, culpa zero, né? Pode ter errado nas substituições, mas tá chegando agora também. E errou também no meu modo de ver, talvez nem errou. Eu que estou avaliando que poderia ter mexido melhor, entendeu? Então estou sendo bem honesto aqui também nas minhas análises. Mas o Michael já estava mal no jogo, um time muito lento, não ajuda ninguém, não recompõe, mata o time. Então você põe um Cantígio, que vai te dar uma esticada de bola para o Pedro lá na frente, e para o Roger Guedes. Você tenta ganhar o jogo, porque o Independente Del Valle não ficou jogando atrás da linha da bola e apostando em contra-ataque, não. Eles saíram para o jogo. Você mete dois caras nas costas lá e mete um cara lançando, você consegue meter um contra-ataque e encaixar no meio campo ali, encaixar uns dois, três, quatro contra-ataques. Então o que falta é esse futebol vertical. O Vanderlei tentou também encaixar hoje, que deu para perceber no primeiro tempo, uma marcação homem a homem. Cara, isso me surpreendeu. A marcação homem a homem é feita por zona, tá, gente? Quem tá no meio campo, né? Por exemplo, o volante pega o meio, o lateral pega o atacante, o zagueiro pega o centroavante, né? Para quem está nos acompanhando não entende muito o que é a marcação individual, né? Por zona é assim. E se você observar o jogo, pega o tape para você ver. Pega o tape com esse olhar. Você vai ver que o jogo começou quando a gente estava marcando bem no homem a homem no início do jogo. Tava interessante no início. Só que para você marcar homem a homem, olha só, gente. Para ter essa marcação homem a homem, precisa que o meio-campo tenha muito pulmão. E aí o Corinthians não tem, velho. O meio-campo do Corinthians é o meio-campo morto, velho. Primeiro que você já vê as peças, Maico e Juliano. O Fausto Vera hoje não fez uma boa partida, tá? Bom jogador, mas hoje eu também não sou fã, eu não sou do fã-clube do Fausto. Eu também sei admitir quando ele não joga bem. E para mim o Vanderlei erra nas substituições quando põe Duqueiroz, né? Tira o Maico, para mim não acrescentou em nada aquela alteração. Podia ter colocado o Pedro, colocado, enfim, o Matheus Araújo, qualquer um, né? Ele troca 6 por meia dúzia, eu não sei o que é pior, porque o Duqueiroz errou tudo no jogo. Tudo. Foi lá na frente, uma hora deu um passe de lado, deu um contra-ataque para os caras. Depois uma hora foi dar uma invertida de bola pro Fagner, a bola passou por cima do Fagner. Eu não sei o que é pior, né? Se desse 2 tempos para ele, também errava um lance. Então, para mim, errou. Não dá para pôr do Queiroz mais. E eu esperava mais do Vanderlei nesse sentido, porque ele era aquele tipo de treinador que, quando o cara é negociado, ele não põe para jogar, não, velho. Ele já mandava, ó, tá negociado, tchau. O Paulinho, para mim, foi um erro no lugar do Yuri Alberto. Sério, eu não tiraria o Yuri Alberto. É o cara que podia fazer o gol. O Corinthians começou a jogar a bola na área e não tinha o Yuri Alberto. Quando a bola começou a chegar para o Yuri Alberto, que aí é mérito do Vanderlei, né? Ele estava lutando para ter os meias mais próximos dos atacantes. O Yuri Alberto teve 2 chances. Tudo bem que ele não foi mestre igual o atacante do Independente Del Valle, que para mim é fera. Pô, virei fanzaço desses dias aí. Cara bom, velho. O cara fez um gol de esquerda e um de direita e se caísse no pé dele, ele não ia errar um lance, velho. E eu deixaria o Yuri Alberto no jogo, tá? Deixaria o Yuri Alberto, colocaria até o Paulinho depois, não tenho nada contra colocar o Paulinho, mas deixaria o Yuri Alberto. Eu acho que você perdendo o jogo, você tinha que arriscar mais. Quando jogar num 4-2-4, com o Paulinho e o Yuri Alberto enfiados lá, o Pedro e o Roger Guedes abertos, e o Cantígio e o Fausto armando, entendeu? Cantígio e Fausto armando, 4-2-4. E lá na frente, Paulinho e Yuri Alberto com o Pedro e o Guedes. Eu terminaria o jogo dessa forma, tá? Eu acho que faltou até um pouco mais de ousadia, mas repito, tá? Para quem está chegando agora aqui
no canal Café do Setorista, o Vanderlei não tem culpa, né? Ele vai ter que pedir reforços. Eu quero lembrar outra análise também que eu fiz, que é a linha de 4, que foi mérito já do Danilo, né? Outro mérito do Vanderlei é não apostar em Fernando Lázaro como auxiliar. Eu acho que tem que ser radical, tá? Gente, eu não tô aqui dizendo que o Fernando Lázaro é a pior coisa que aconteceu no Corinthians. A pior coisa que aconteceu no Corinthians foi a diretoria, essa diretoria aí, tá? O Fernando Lázaro, na verdade, foi vítima. Porque se me chamarem também para treinar o Corinthians, eu aceito. Mas ele não pode estar envolvido no processo de restauração do Corinthians. Entendeu? Não pode, velho. Não pode. Não tem como. Você tem que estar ali. É igual uma igreja. Se tem uma liderança ruim, você não vai, as coisas não vão resolver. Sabe? É igual uma empresa. Tem que estar gente nova, gente diferente. Sabe? Não, o Lázaro não tem que estar nesse processo. Então, parabéns ao Vanderlei por apostar no Danilo e no Mauro no banco de reservas, né? Porque foi uma afronta o que fizeram nesse ano no Corinthians com o Fernando Lázaro, com aqueles dois patetas lá junto. Eu nunca usei termo pejorativo, mas me desculpe agora, eu não me segurei. Eu não aguentava ver o Lázaro com aqueles dois, aquele Thiago Largue lá com aquela cara de mala dele, com aquele outro camarada perdidaço lá. Oh, aquilo ali, irmão, você mancha a história do clube, pelo amor de Deus. Façam isso com o Corinthians não, gente, tá? E quando efetivar o Lázaro, e muita gente brigou comigo, agora vocês têm que dar um ponto para mim. Eu lembrei, eu falei, quem era o técnico do Corinthians na Libertadores lá? Que eu estava no Pacaembu, que estourou bomba, tudo. Eu fui com uma CGzinha para aquele jogo. Do River Plate, que estourou tudo lá, o técnico lá, não sei qual é o nome dele lá também, Valdemar, sei lá. Falei, não, o Corinthians não pode disputar uma Libertadores com um técnico qualquer, não. Sabe? Então a diretoria é muito errada. O Duílio tá brincando com o Corinthians como se tivesse ganhado o Master System da mãe dele e tivesse jogando em casa. Tá? Vai brincar pra lá, rapaz. Entendeu? Ademar Braga, é isso aí. Ademar Braga, é isso mesmo. Então muita coisa precisa mudar no Corinthians. Precisa contratar, tá? Deveria ter contratado um técnico na pré-temporada em dezembro e janeiro. Deveria ter contratado jogadores em dezembro e janeiro. Pô, velho, como é que você quer fazer tudo isso em julho? Trazer técnico, reforço com tudo andando? Não dá, velho, para trocar o pneu com o carro andando.